não é uma história, o livro de Apocalipse, então, ele revela que a história não caminha para o caos, né, mas a vitória completa de Cristo. Ele voltará para buscar a sua igreja, a fim de que a gente esteja com o Senhor, num novo universo, ou restaurado, né? Embora haja inúmeras profecias no Antigo e no Novo Testamento, o Apocalipse é um livro único, nesse sentido, em que ele focaliza primordialmente os eventos proféticos. E também é o livro que mais depende do apoio de todos os outros livros da Escritura. Apocalipse é o livro que mais depende na sua interpretação, para a gente poder entender um pouco de todo o Antigo e do Novo Testamento. Então, e outra coisa, para que a gente possa compreender um pouco a sua mensagem. Em virtude do seu simbolismo e as imagens, é um dos livros também mais fascinantes e mais difíceis da gente entender. Tanto que você vai perceber que ao estudar o livro de Apocalipse, e algumas coisas, os comentaristas, os teólogos, eles não são unânimes, eles se divergem em muitos pontos, e a maneira de entender, de fazer a leitura desse livro. Então, hoje nós vamos passar uma breve introdução, e depois vamos entrar no texto, no primeiro capítulo do livro, né? Então, o próprio livro não deixa, sem dúvida, de que foi escrito para declarar o triunfo de Jesus Cristo, da sua igreja, né? E a punição sobre aqueles que se insurgem contra Jesus e contra os santos. Quando lembramos que os primeiros crentes enfrentaram perseguições terríveis, né? Nós reconhecemos que a gente, assim como eles nós precisamos de encorajamento, ser encorajado, né? E permanecermos firmes na fé. Para aquelas pessoas, né, para eles que estavam recebendo em primeira mão a mensagem de Apocalipse, era uma palavra de consolo, de esperança e de ânimo, para aqueles que estavam passando por lutas, né? E aos crentes mais relapsos, né, mais complacentes, o livro também serve como desafio de quebrar o nosso vínculo. Não seria a palavra certa, não é vínculo, nem o nosso comprometimento, mas esse nosso lado apegado com o mundo. Ao aplicarmos as lições deste estudo na igreja, é importante que a gente seja encorajado e exortados por essa profecia, né? Uma palavra séria, uma palavra de alerta, não é algo para dar medo, né? Fala do Apocalipse, treme até o joelho, não é? Mas, na verdade, o livro é uma revelação, a revelação de Jesus para a igreja. E você é a igreja, eu e você fazemos parte dessa igreja, é uma revelação de Cristo para a gente. E entendendo que toda a revelação é boa, porque a revelação ela nos orienta da forma como nós devemos caminhar, para onde devemos caminhar e assim por diante, né? Por causa das dificuldades de interpretação, então, não vamos para nenhum extremo, mas a gente vai procurar entender na medida do possível, dentro da nossa compreensão que é limitada. Algumas abordagens são mais complexas, por exemplo, como o milênio, né? É um assunto controvertido dentro dos próprios teólogos sérios, homens sérios, né? Divergem quanto à sua interpretação. Mas uma coisa é fato: um dia, se você e eu somos crentes, se sobre você e se sobre nós permanece a promessa da graça, da glória, da salvação, nós estaremos lá. E quando todo o véu for removido, então não haverá mais nenhum segredo, e a gente vai, né, quando tudo vai ser descortinado diante da gente. Sabe, acho que então, nesse sentido, a gente é igual quando éramos adolescentes.
A gente falava para os pais: "Ô pai, todo mundo pode, todo mundo faz". Quando você crescer, quando você for pai, quando você tiver um pouco mais de janeiro, você vai entender. Então, a gente tem pouco janeiro ainda, perto daquilo que Jesus tem para a gente, né? Então, enquanto esse dia não chega, o nosso dever é nos empenharmos em estudar a Escritura, meditarmos na Palavra de Deus, estudar o livro, compreendendo o fim da história do mundo, compreendendo esse fim que é relatado no livro de Apocalipse, o presente pode ser mudado. E nós podemos ser instrumento de transformação na vida de pessoas, né? Então, por isso as palavras de Jesus, né? Eis que venho sem demora. Então, vamos à nossa leitura do texto de hoje, que está no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos 4 primeiros versos, e depois a gente vai caminhando um pouquinho, para não perder tempo só na leitura. Nós vamos hoje ficar no capítulo todo, o primeiro capítulo inteiro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o término está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Vamos continuar a leitura aqui. E da parte de Jesus Cristo, o fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse, como já dizemos aqui, né, significa revelação, desvendamento. Esse livro traz a revelação de Jesus aos seus servos sobre as coisas que em breve devem acontecer, enviado por João, enviado por um anjo a João,
sendo este testemunha João ocular, né? Ele diz aqui no capítulo 22 de Apocalipse 22:8, ele diz: eu, João, sou quem viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então, a grande maioria dos estudiosos e teólogos ao longo da história da igreja, eles acreditam que João, de fato, é o autor. Tem muitos livros na Bíblia que são atribuídos a determinados profetas e tal, mas fazem parte, na verdade, da escola dos profetas e foram seus discípulos que escreveram. No caso do Apocalipse, a maioria dos estudiosos, eles são quase que unânimes de que João foi o autor do livro de Apocalipse. A data mais aceita corresponde ao período do imperador Domiciano, um imperador que perseguia os cristãos, que empregava assim uma perseguição sangrenta, né? Local o local e os destinatários. O João, ele mesmo diz aqui no verso 9 que ele diz assim: irmão vosso e companheiro na tribulação. Ele estava na ilha de Patmos, ele estava preso. Nós estudamos a carta de João e dissemos que João foi o único discípulo, bem idoso, morreu bem idoso, e não teve uma morte, ele não foi um mártir de morte, está faltando aqui um pouco de oxigênio, né? De morte matada, então, vamos dizer assim, né? Ele não foi crucificado, não foi enforcado, não foi cerrado ao meio, né? Ele morreu de morte natural. E ele provavelmente, quando escreve as cartas, ele era provavelmente o último apóstolo vivo, e com toda a sua autoridade apostólica, ele escreve para orientar os irmãos, a igreja. E aqui ele está preso, então ele fazia parte dessa perseguição, ele estava sofrendo perseguição, estava preso nessa ilha, e o propósito da sua escrita também é encorajar os irmãos, né? Essa ilha de Patmos, para a gente ter uma ideia, ela tinha 10 quilômetros de largura, 15 de comprimento, e ela distava a cerca de 65 quilômetros da cidade de Éfeso, e ela servia como uma colônia penal romana. Era uma ilha prisão, né? Quem assistiu aquele filme A Rocha, lá de Alcatraz? Era uma prisão. Então, aqui era uma prisão para que as pessoas não conseguissem sair, e João estava lá. E essa era a dimensão da ilha, né? Ele escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. Aqui no capítulo 4, são os destinatários, né? As 7 igrejas da Ásia. E o número 7 é um número que ganha muito destaque no livro de Apocalipse. Esse número aparece relacionado, como a gente viu aqui, aos espíritos, selos, estrelas, trombetas, várias outras figuras, né? E para assim, diversos intérpretes do livro de Apocalipse, o número 7 remete a uma totalidade, uma completude, né? 7 são os dias da semana, que completa um ciclo. Então, sendo assim, os seus destinatários seriam, na verdade, todas as igrejas cristãs, em qualquer tempo e em qualquer época. Então, a mensagem é para nós, não apenas para aquela igreja, né? O texto começa com um prólogo descrevendo quem seria o autor, que é João, né? Mas poderia muito bem ser o Apocalipse de Jesus, porque é ele quem fornece a revelação, ele que revela essas coisas através de um mensageiro, né? E essa revelação ela poderia ser interpretada de duas maneiras. Nós temos um livro que é um livro base que nós estamos seguindo juntamente com os comentários que a gente tem. E esse livro ele traz assim que João escreveu, interpretado da seguinte forma: João ele recebe a revelação de Jesus Cristo, que é o objeto e o conteúdo da revelação. E em segundo, como também que o objeto da revelação seriam as últimas coisas dadas a Deus Pai por Jesus, para que fosse revelada a igreja. Sendo assim, Deus Pai seria então a fonte
de toda a revelação, deixando claro que a missão de Jesus é comunicar a revelação que é recebida do Pai e transmitida para nós. Já vamos chegar lá, tá bom? Não vai ser hoje, mas nós vamos chegar no 7. O 7 é um número bastante significativo. Então, João escreve aqui, sobre as coisas que em breve devem acontecer. O objetivo do livro para os destinatários que estavam recebendo a mensagem e para a igreja em geral. Para os destinatários, o tempo que provavelmente correspondia à perseguição que já estava alcançando eles, para que eles tivessem, era um livro de consolo, de esperança, e que eles aguardassem a segunda vinda, perseverança para aguardar a segunda vinda de Cristo, o que é certa, que o livro trata disso. Porém, para a igreja em geral, remete às perseguições que a igreja enfrentaria em tempos posteriores, em todo momento. Nós estamos passando por lutas em todo tempo, em todo tempo. Partindo do pressuposto que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. O nosso tempo, ele virá. Olha o que diz a palavra de Deus na segunda carta, na sua segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 7 a 10, diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Verso 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca. Então, a gente vai estar sempre elencando alguns textos do Antigo e do Novo Testamento que tratam, em algum momento, da doutrina do final dos tempos, que vão ancorar e nos ajudar a termos uma compreensão. Então, o objetivo do livro, para aqueles que estavam sofrendo perseguição num primeiro momento, era fortalecê-los e animá-los a permanecerem firmes na promessa de Jesus, mas também comentário, se não me engano, o comentário de Champion, eu não coloquei aqui, ele remete também a perseguições que a igreja enfrentaria em todo o tempo. Então, é uma mensagem para nos fornecer ânimo, ao profetizar o juízo, a vitória de Cristo, a expressão "o tempo está próximo", então a gente pode pressupor que João estivesse externando uma preocupação que os cristãos se enfrentariam no juízo final, próximo da segunda vinda de Jesus. E sobre isso, Pedro, na sua primeira carta, ele escreve assim, na primeira de Pedro, capítulo 4, verso 17 a 19, ele vai dizer assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E João aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, ele vai falar, nós vamos encontrar a primeira bem-aventurança, que faz parte de 7 bem-aventuranças encontradas no livro de Apocalipse. Então, a primeira bem-aventurança, ele aqui no verso 3, ele diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, veja, essa palavra, ela é um estímulo para que a gente estude o livro, leia o livro. Bem-aventurado aqueles que leem. E lendo, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras de Jesus encontrado aqui e aqueles que guardam, Então, e faz parte das 7 bem-aventuranças que eu vou ler para você aqui. Apocalipse 14, 13 diz:
Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então você acha que a sua obra no Senhor é em vão? Elas nos acompanham. E bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, aqueles que confessaram, tiveram as suas vestiduras lavadas. Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Tem um hino que fala de vigiar e guardar, né? Bem-aventurado aquele que vigia e aquele que guarda as suas vestes. Está falando da santidade, aquele que vigia, que guarda. Apocalipse 19:9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então você e eu que participamos da ceia. Apocalipse 20, capítulo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. E Pedro vai dizer, né, que o Senhor nos chamou para sermos uma geração eleita, né, raça, né, de reis e sacerdotes. Apocalipse 22:7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E Apocalipse 22:14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. São 7 bem-aventuranças que o livro de Apocalipse traz. Todas elas são bem-aventuranças para nós, para o nosso deleite, assegurados por Cristo. Então, as bem-aventuranças no livro de Apocalipse consistem numa bênção, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, e que tem a ver com a nossa obediência, né? E a fidelidade do Senhor em cumprir aquilo que promete. E aí é uma pergunta, né? Você está preparado para esse dia? Estamos preparados para esse dia? Nós temos que estar preparados para esse dia. Quando esse dia chegar, né? Ele está próximo, mas nós acabamos de ler aqui no livro de Pedro, na carta de Pedro, né? 1000 anos, um dia para Deus, é a mesma coisa. Então, se nós estamos preparados, ou se não nos sentimos, nós precisamos estar disposto a estudar e conhecer mais a respeito dessa revelação, desse livro, que contém bênção, contém promessa para a gente. João inicia a sua carta com a saudação, graça e paz, uma saudação que é uma saudação nossa, uma saudação da igreja, uma saudação comum que aparece no Novo Testamento, o termo charis, que era uma saudação comum na língua grega, e é paz, né? O Norberto já nos deu assim fez um breve comentário para a gente sobre essa graça e paz com que a igreja tratava uns aos outros, ainda que traz a palavra é o grego, mas o conceito é hebraico, né? Aquele conceito da graça e da paz, prosperidade, né? É um conceito que o povo judeu usava muito. Então, vamos lá, as 7 igrejas, né? As 7 igrejas que foram destinadas às cartas. Então, como a gente leu aqui, faz parte de um grupo da região da Ásia Menor, atual Turquia. O pastor Fábio teve, na viagem que ele fez, ele teve lá na Turquia e visitou as igrejas do Apocalipse, né? Então, partindo do pressuposto de que o número 7 significa plenitude, então é muito comum que os comentaristas eles sustentam
de que esse texto ele então seria dirigido a todas as igrejas, espalhadas em toda a face da terra, em todas as épocas. Champlin comenta dizendo que o significado das 7 igrejas, que as 7 igrejas representam, de fato, a igreja cristã universal. E o número 7, por ser um número místico, teria sido usado propositadamente por João. E assim é que nesse livro nós encontramos, o que nós encontramos aqui, os 7 selos, as 7 igrejas, os 7 selos, 7 julgamentos por trombetas, 7 personagens, 7 visões dos adoradores do Cordeiro e da Besta, 7 juízos das taças, 7 visões sobre a queda da Babilônia, 7 visões de como Satanás será derrubado e como o seu reino será destroçado. Olha, para a pessoa ter tudo isso aqui catalogado, quanto tempo demorou esse estudo? Para quem preparou o estudo, eu fiz pesquisa, mas para quem preparou o estudo e pôde assim catalogar todas essas coisas. Então a tradição profética, ela nos apresenta aqui uma completa e instrutiva mensagem divina no tocante às questões, isso aqui é comentário, tá? Com que ela trata. Parte dessa tradição visa a mensagem divina enviando à Igreja Universal, misticamente representada pelas 7 igrejas da Ásia Menor. É possível ainda que as 7 igrejas possam representar profeticamente 7 estágios, alguns comentaristas vão dizer isso. Essas 7 igrejas, ela também pode representar 7 estágios da história da igreja cristã, até o tempo da segunda vinda de Cristo. Então há quem também entenda dessa forma. A igreja, a gente vê, né, algumas, você sabe que de todas as igrejas, nós não entramos, vamos estudar a igreja separadamente, né? Mas tem uma única igreja que só recebe elogios. Algumas recebem elogios e advertências, mas apenas uma recebe elogios. Então, segundo esse pensamento, houve provavelmente um momento em que a igreja estava assim na plenitude da sua graça, e em algum momento ela vai pender para cá, pender para lá, a gente vai ver, né? Lembra-te de onde caíste, senão, né? Ao vencedor, e por aí vai, né? João, então, ele passa aqui a fazer uma descrição da majestade do Senhor. Verso 5 em diante, ele fala assim da parte de Cristo, Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Olha que coisa linda essa. Primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Verso 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Este é um espaço que João separa aqui para louvar a Deus, reconhecer a grandeza do Senhor, aquele que é único e digno de adoração. Ele apresenta aqui uma doxologia. É fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, que nos ama. E no versículo 7, ele vai dizer aqui, ó, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Eu sou o alfa, o ômega, e assim por diante. Aqui, Jesus está transmitindo a João e João à igreja, e está reforçando a ideia do retorno de Cristo, tão esperado por nós, pelos cristãos, como Ele mesmo prometera, e que todos verão. E quando aqui fala todos, está incluso aqui os justos e os ímpios. Uns se alegrarão, outros se lamentarão. Como Jesus mesmo, Ele prometeu, Mateus capítulo 24, verso 29 a 31, diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu,
com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eu confesso que quando eu li esse texto, por ocasião da minha conversão, eu não entendia bem como que isso pode acontecer. E, no entanto, com o avanço da tecnologia, a internet, wireless, todas essas coisas que a gente tem hoje, porque hoje, quando cai uma árvore, se a mídia quiser mostrar, todo olho vê quando cai, quando tem um meteoro, alguma coisa se aproximando da Terra, quando é algum fato assim, a gente vê, a gente acompanha, um eclipse a gente consegue acompanhar, hoje, porque nós temos satélites rodeando toda quando eu vi isso aqui, e quando nós não tínhamos acesso a essas tecnologias todas, que são coisas muito novas, não são coisas novas, essa tecnologia que a gente tem hoje? Então, você imagina o avanço que isso vai ter. Se quando Henry Ford idealizou o carro movido a motor, e naquele tempo ele disse que era algo que, eu não sei se foi o Henry Ford ou se foi um outro, que disse que estava fadado ao fracasso, porque nada poderia substituir os cavalos. E hoje a gente anda, quantos cavalos tem o seu Laetz? 100 e pouco, né? Você tem uma máquina só de 100 e poucos cavalos. Então, você imagina o que a tecnologia consegue fazer e o que ela fará agora. Então, todo olho verá, e muita gente vai se lamentar. Não sei como é que vai ser isso. A palavra de Deus diz que vai ser. Eu acredito que vai ser daí para com muito mais clareza. Em João 14, verso 18 e 19, diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Agora, olha o que está escrito em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Agora, quanto tempo atrás Daniel teve essa visão, hein? A expressão que todo olho verá, então, inclui todos verão. Uns se alegrarão e outros se lamentarão. João apresenta o Senhor como o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, ou seja, o começo e o fim de todas as coisas, aquele que é eterno e governador de tudo, todo-poderoso. Já pensou em tudo aquilo que o Senhor Jesus representa para a gente, tudo o que Ele fez por nós? E por tudo que Ele fez por nós, pelo conhecimento que a palavra de Deus já é razão para que a gente o adore. Mas nós não o adoramos apenas porque Ele é Deus e Ele está numa posição hierárquica em que tem que receber, como se um soldado tivesse que bater continência para um superior. A adoração a Deus não tem esse objetivo de apenas o reconhecimento. Porque na adoração é que o Senhor se revela a nós. A adoração não é um benefício para o adorador. A adoração não é para o objeto de adoração, que é o próprio Deus. A adoração é um benefício para o adorador, corrigindo. É um benefício para nós. Porque é na adoração que nós temos uma revelação da graça, do amor. Deus ele não divide a sua glória,
mas Ele permite que a gente possa contemplar a sua glória. Isso acontece na adoração. Tem um cântico muito inspirador que fala assim: ó, leva-me à sala do trono pelo novo e vivo caminho. E nessa letra fala que, né, nós queremos adorar ali entre os querubins, né? Então a adoração é um benefício para nós. Por isso, então, por tudo aquilo que Jesus representa e fez, se queremos ter mais revelação, é mais adoração. É adoração da nossa parte. E o Senhor vai revelando a nós. Você já teve a experiência de já ter passado várias vezes por um texto bíblico, ou por um texto, e de repente ele faz assim para você? Então, isso é revelação de Deus, né? João tem aqui a visão agora, a partir do verso 9, de Jesus Cristo glorificado. Então ele diz assim, ele tem essa experiência com Jesus, ele ouve, né, a voz que ele está dizendo, e então ele diz aqui, verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, do seu testemunho, achei-me espírito no dia do Senhor, ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vê e escreve no livro, manda às igrejas, né? E essa é a primeira das 7 visões descritas por João, e ele inicia esse trecho aqui, identificando-se como sendo destinatário, né, o companheiro dos irmãos. E essa aflição se dá pelo fato da perseguição, que a gente já disse aqui, né, que João ele vinha passando, estava preso na ilha, e vale destacar aqui que Jesus alertou diversas vezes que os seus discípulos passariam por aflições, que a igreja passaria por momentos difíceis. Mateus 24, 21 diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Em João 16, 33, aquele texto que todos nós conhecemos, né? No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então João diz aqui que ele estava em espírito, e que ao ouvir a voz daquele que o comissiona, então ele escreve às igrejas, e acredita-se aqui que essa experiência de João foi uma experiência semelhante àquela experiência de Paulo, quando Paulo relata, né, que uma experiência de êxtase espiritual, quando Paulo relata que foi arrebatado ao terceiro céu. Olha o que diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de 1 a 4, Paulo diz, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, sei que tal homem, ele está falando dele mesmo, né? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então João, alguns comentaristas vão dizer que o João teve uma experiência semelhante a essa experiência de Paulo, uma experiência de êxtase espiritual, onde ele teve essa revelação. Então no verso 12, João ele volta, ele diz assim, voltei para ver quem falava comigo, ele vê o poder de Cristo, a majestade do Senhor, e quando ele viu o Senhor, né, ele diz assim, quando eu vi os 7 candeeiros, no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, a sua cabeça branca como, né, e os cabelos brancos, olhos como chama de fogo, os pés reluzentes de ele. Quando ele tem essa visão do Senhor, ele vai dizer aqui que ele caiu como morto, né? As vestes de Jesus, descrita como a do sumo sacerdote, a gente poderia ver lá no livro de Êxodo, mas não vamos ver, vamos correr um pouquinho. E João descreve aqui alguns aspectos físicos de Cristo glorificado. Segundo John Stott, essa descrição faz um paralelo com a descrição do anciãos de dias, ou seja, com o próprio Deus, que é feita por Daniel, no capítulo 7, verso 9.
Daniel 7:9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Olha a semelhança aqui. Suas vestes eram brancas como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Os cabelos brancos, no comentário bíblico, é aquele que exigem esse respeito, né? Deve ser visto como coroa de honra. O livro de Provérbios vai falar isso, né? Os olhos como chama de fogo simbolizam a onisciência, a onisciência divina que perscruta tudo, não admitindo aquilo que está de acordo com a santidade, por isso vem a punição. E então Jesus, ele diz que as 7 igrejas são 7 anjos da igreja, e aqui também não há unanimidade sobre os anjos. Alguns intérpretes divergem, eles são divergentes, né? Seriam 7 seres celestiais, mensageiros de Deus, ou os pastores das igrejas, né? Os dirigentes das igrejas locais. Então está endereçado a eles. E o resultado da visão, João tem essa visão, e o resultado dele está descrito aqui no verso 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, são 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui é que há uma divergência entre os anjos ou os pastores e tudo mais. Mas diante dessa visão de João, em que ele diz, né, sua fragilidade, ele cai como morto, né, João caiu no chão, nós temos um correlato no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, quando ele tem uma visão, João teve uma visão, e aqui Isaías tem uma visão. Então ele diz aqui, Isaías capítulo 6, verso 1 em diante: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele cai como que morto aqui. Ele diz: ai de mim. Então no verso 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a experiência de João é essa. João tem que levar uma palavra, mas João tem uma experiência que eu deixo dessa forma. É a mesma experiência que tem o profeta Isaías. Interessante que lá no monte em que Jesus está com os discípulos, Mateus capítulo 17, versos 6 a 8, uma experiência semelhante. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo, e aproximando-se deles, tocou-lhes, dizendo: erguei-vos, não temais. Então eles se levantaram os olhos e ninguém mais viram, senão a Jesus. Essa também foi a experiência do Monte Tabor, lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus se revela aos discípulos, os discípulos caem como mortos. A verdade é que se Jesus não nos toca, essa é a nossa condição, nós estamos mortos. Mas o Senhor, quando nos toca, Ele nos levanta, Ele nos coloca de pé, Ele nos enche de força, e Ele nos capacita para uma missão, e Ele nos envia essa missão. É isso que a gente percebe, é isso que a gente vê no livro de Isaías, lá no Monte da Transfiguração, e agora aqui. É interessante, irmãos, porque João recebe uma missão. João é bem idoso aqui. João, quando escreve a carta, ele é muito idoso, ele já está
alguns comentaristas vão dizer que a carta datam até do início já do segundo século, finalzinho do primeiro século. Isso nos ensina uma coisa. Primeiro, que nunca é tarde para fazer algo. E segundo, que no reino de Deus não existe aposentadoria. A gente tem que estar sempre contribuindo. João contribuiu até o fim. Diz os anais da história que João, muito idoso, ele era convidado ele estava na igreja e o convidavam para trazer uma palavra para a igreja. Nossa, quando eu lembro do bispo Richard aqui, né? Quando o bispo Richard, ele ainda enquanto tinha saúde e ele podia presidir alguma das ceias, ele sempre trazia uma palavra para a gente. E o bispo Richard era um homem que estava sempre antenado com tudo o que estava acontecendo ao redor do mundo. E era uma palavra sempre consolava, confortava e nos estimulava. E quando pegavam João não tinha forças mais. Então dizia que pegavam João no colo e João sempre repetia as mesmas palavras: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Outra vez vos digo, amai-vos uns aos outros. Então, nunca é tarde a gente ver este homem, idoso, preso, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele recebe uma missão. Nós não temos força, nós somos pequenos, mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele não só é Todo-Poderoso, e não só está no seu alto e sublime trono, como teve a visão do profeta Isaías, ele habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus está com você. Ele habita conosco, ele está em nós, e ele nos fortalece, ele nos levanta. Então João, ele descreve, João descreve que Jesus Cristo, resplandecendo na sua glória e na sua santidade, e por isso o apóstolo caiu prostrado diante dele como morto. Champlin comenta dizendo: isso porque o medo, ele paralisa os nossos músculos, ele nos deixa com a nossa mente embotada, e a gente fica totalmente sem reação. Mas o Senhor nos toca, e Ele nos levanta. Isso nos faz refletir na nossa pequenez, mas também na nossa limitação, mas como tem o Cristo, Deus poderoso, que habita em nós e que nos capacita, não temos desculpa para não continuarmos caminhando em tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, esse primeiro capítulo, que ele conduz aqui numa introdução do livro de Apocalipse, no qual nós vamos caminhar, então, propriamente mesmo a partir de quarta-feira que vem, das próximas semanas, nós vamos entrar no estudo das igrejas, vamos estudá-las um pouquinho separadamente cada uma e vamos continuar, né? Então, nesse livro, concluindo aqui, irmãos, fica claro que o livro, ele é uma revelação dada por Cristo, explica como foi escrito, preparando a igreja hoje, né, e os leitores, para uma perspectiva próxima, né, da sua volta, do seu retorno, mas entendendo que para Deus 1000 anos e um dia não há diferença para o Senhor, né, levando em consideração o seu amor, a sua paciência conosco. Então essa foi a introdução de hoje, um pouquinho mais técnica, para que a gente possa ter um parâmetro daquilo que o Senhor tem para a gente. Vamos orar, né? Vamos colocar nossas vidas. Acho que esse é o grande desafio para a gente, né? Quando nós pensamos no que nós podemos fazer, nós verdadeiramente nós nos deparamos com a nossa limitação, com a falta de tempo, os dias, principalmente numa capital como a nossa, é diferente, eles são, o dia é mais acelerado do que o normal de qualquer outro lugar, e a gente realmente acredita que pouco pode ser feito.
No entanto, se nós conseguirmos, pela graça de Deus, baixar um pouquinho o volume do mundo. O que seria esse volume do mundo? Tudo aquilo que chama por nós, né? A família que chama por nós, o trabalho que chama, os compromissos assumidos, as contas, tudo aquilo que chama por nós, se nós conseguirmos abaixar um pouquinho o volume, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito de Deus, certamente o Senhor vai nos capacitar, nos direcionar, e teremos experiências tremendas com o Senhor.